irmãos, é para você ser ensinado pela palavra, amém, irmãos? É um ponto de ensinamento. Por quê? Porque eu quero que você venha para a igreja não apenas para receber unção, poder, mas que eu quero que você venha receber entendimento da palavra. Nós estamos passando tempos difíceis, que o que vai deixar nós solidificados é o entendimento da palavra. Posso ouvir um amém? Então nós estamos aqui para o entendimento da palavra. Eu creio que você vai sair daqui abençoado pelo esse entendimento da palavra. Glória a Deus. Então vamos colocar aí o livro de Efésios, capítulo 1. A gente parou no 3, né? Coloca o versículo 3 que a gente finalizou. O versículo 3: Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Hoje nós vamos aprender o que são essas bênçãos espirituais. Quais são essas bênçãos espirituais para nós? Amém? Vamos orar? Coloque a mão no seu coração, feche teus olhos. Senhor, nós estamos aqui pelo entendimento da palavra, e fala conosco. Fala com esse homem, com essa mulher, traz a resposta que eles precisam. Dá, Senhor, para nós a direção nesse culto. Fala até com essa pessoa que está na internet, ó Senhor, que está ouvindo esse áudio, Deus, está ouvindo, está vendo esse vídeo. Fala com ela e dá a direção, nos ensinando para compreender a tua palavra. Amém. Glória a Deus, irmãos. Então nós vamos ver quais são as bênçãos. Vamos lá no versículo 4, vamos ler o 4. Nós vamos ler 4, 5 e 6. Eu quero falar sobre esses 3 versículos hoje à noite. Vamos ver se eu consigo falar sobre os 3 versículos, amém? Então vamos lá, todos juntos, vamos lá no 4. 1, 2, 3. Porquanto Deus os escolheu nele antes da criação do mundo para serem santos e irrepreensíveis em sua presença. Versículo 5. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. 6. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos otorgou gratuitamente no amado. Vamos para o entendimento da palavra agora? O que eu falei? Quais são as bênçãos espirituais? Porque no 3, volta no 3 lá, no 3 ele está dizendo o quê? Que nós já fomos abençoados com as bênçãos espirituais. Então no versículo 4, 5 e 6, a gente vai ver essas bênçãos espirituais vinda do Pai. Você também vai ver no versículo 7 a 12, essas bênçãos espirituais vinda do Filho. A gente vai ver a Trindade aqui. E a gente vai ver também quais são essas bênçãos espirituais no versículo 13 e 14, que as bênçãos espirituais vêm do Espírito Santo. Amém? Então quais são essas bênçãos espirituais? Versículo 4. Ele nos escolheu. Em outra versão, quem tem aí na Bíblia, ele nos elegeu. Tem aí na sua Bíblia? Ele nos elegeu. Tem aí? Isso? Então, a versão é, como também nos elegeu. Qual a primeira bênção espiritual, então, que a gente tem em Cristo Jesus? Pode falar, irmão, podia ensinar, pode falar. Qual que é? Nós fomos eleitos, Ele nos escolheu. Olha para a pessoa do outro lado e fala assim: você foi escolhido de Deus. Olha que privilégio, irmão. Essa bênção é espiritual. A primeira bênção espiritual que o apóstolo Paulo está dizendo em Efésios é:
Você foi um escolhido, você foi um eleito. Ele nos escolheu. Irmão, não fomos nós que escolhemos Ele. Não foi você que escolheu Jesus, foi Ele que te escolheu. Olha que tremendo isso, que as pessoas acham que elas que escolheram seguir a Cristo, elas que escolheram entrar no Evangelho. Não, Deus te escolheu, você é um eleito. Não fomos nós que escolhemos. Ele foi atrás de mim, glória a Deus. É Ele que foi atrás de você, não foi você que foi atrás dele. Amém? Eu gosto muito do filho pródigo, né? No Lucas 15, que quando o filho sai de casa com a sua herança, perde a parte da herança, mas quando ele gasta todo o seu dinheiro, ele cai em si, ele fala: nossa, meu pai tem trabalhadores, eu vou voltar. E o pai está esperando por ele. E é interessante que antes dele entrar, ele chega na fazenda do pai, o pai corre ao encontro dele, beija o seu pescoço e não deixa ele falar, abraça ele, recebe ele, vai ao encontro dele. Ou seja, o pai não fica dentro de casa esperando lá e arrogante: voltou? Eu te disse que você sabia? Sabia que você ia voltar? Não. O pai, ele corre atrás do filho. Ele não foi aonde o filho estava perdido, mas o filho volta e ele está esperando. Irmão, Deus nos achou. Glória a Deus. E isso eu acho muito interessante, como Deus nos elegeu, Deus nos escolheu, porque a única religião que Deus achou a gente é o cristianismo. A diferença do cristianismo para outra religião é que as outras religiões, as pessoas vão em busca desse Deus. E esse Deus está distante, então as pessoas fazem tudo para buscar esse Deus. O cristianismo não. É Deus que veio até nós. É Jesus que morreu na cruz por nós. Vocês estão entendendo isso? Ele nos escolheu, ele foi atrás de mim, como filho pródigo. É interessante, eu gosto muito do filho pródigo, eu gosto de pregar muito sobre o filho pródigo. Mais uma vez falando sobre o filho pródigo. Quando tem uma parte que ele fala assim: eu vou voltar para o meu pai, quem sabe ele me recebe como trabalhador, porque lá os trabalhadores comem melhor do que eu, eles estão comendo pão, e eu aqui comendo bolota de porco. Lembra disso? Então, o que fez o filho pródigo voltar? Foi a fome. Ele foi atrás de pão, mas ele encontrou um pai. Aleluia. Glória a Deus. Você pode falar assim: não, pastor, eu que escolhi Jesus, eu que vim na igreja. Irmão, você veio na igreja atrás de pão. Alguma coisa aconteceu para você vir na igreja. Você veio numa necessidade. A gente vai atrás de Deus atrás de uma necessidade. A maioria, amém? Mas chega aqui, a gente encontra um pai. Tem gente que veio aqui atrás de um emprego, atrás de uma solução no seu casamento, atrás de uma cura, atrás de um problema na família. Mas quando chega aqui, encontra, em vez de encontrar pão, encontra um pai, como o filho pródigo, que estava com vontade, com fome de pão, mas encontrou um pai. Por quê? Porque ele me escolheu, ele nos escolheu, ele nos achou. Olha para a pessoa e fala assim: Deus te achou. Aleluia. Glória a Deus. E em que? Ele nos elegeu nele. Diga comigo, nele. Então, ele escolheu você em Cristo antes da fundação do mundo. Você foi escolhido de Deus. Você é escolhido. Olha o que o apóstolo Paulo, irmãos, essa carta de Efésios é muito forte, porque ele diz o quê? Você e eu fomos escolhidos nele. Nele em quem? Em Cristo, antes da fundação do mundo. Ou seja, ele está fora do tempo. Ou seja, ele já, nosso tempo, Cronos, quando a gente chega lá em Gênesis, para Deus, lá em Gênesis, Deus já tinha sacrificado o cordeiro.
Interessante isso, né? Por quê? Porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Então, Deus, ele sabe, ele é onipresente, onisciente, então ele já sabe de todas as coisas. Antes da fundação do mundo, ele já sabia que você estaria aqui hoje. Ele já sabia que você ia passar por esse problema. Antes da fundação do mundo, porque ele te escolheu antes. Pastor, como é isso? Porque Deus está fora do tempo nosso. Ele está no Kairos, nós estamos no Cronos. Deus, qual foi a primeira coisa que Deus criou? Vamos lá, está em Gênesis. No princípio, Deus criou os céus. Começa com que palavra? No? Deus criou o tempo. Antes de tudo, Deus não criou os céus e a terra. Primeiro, Deus criou o tempo. Diga, Deus criou o tempo. Então, para que tudo existisse, Ele teve que criar o Cronos. Então, tudo que você está passando acontece primeiro no mundo espiritual para se materializar, amém? Deus já sabe tudo. Deus já está vendo essa cena aqui, nossa aqui, mas Ele já está vendo já o dia que você vai para a glória, o dia que você vai ser vô, o dia que você vai casar, se não é casado. Ele já está vendo o teu nascimento. Deus, Ele está vendo tudo. Ele já preparou tudo no princípio. Você é escolhido de Deus, não tem como você fugir. Amém? Antes da fundação do mundo. É interessante, eu gosto daquele texto que diz em Apocalipse, capítulo 13. Põe para mim, Apocalipse 13, versículo 8. Nós somos escolhidos nele, antes da fundação do mundo. E adoraram todos os que habitavam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do... Opa, como que é isso? Mas Jesus não foi morto há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás. Como que está dizendo que é antes da fundação do mundo? Em Apocalipse está escrito isso. Por quê? Porque Ele está fora do nosso tempo. O tempo, então, o que para nós é urgente, para Ele é o tempo perfeito. Glória a Deus. Então Ele não te escolheu ontem. Ele não te escolheu no dia que você aceitou. Na verdade, esse negócio de aceitar Jesus não está na Bíblia. Foi Ele. Quem quer aceitar Jesus? Foi Ele que te aceitou. Aleluia! Ele te escolheu. Você é o escolhido. Eu sou o escolhido. Glória a Deus por isso. Que nós não somos desse mundo. O Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, porque Ele está fora do tempo. E olha, irmãos, vamos voltar lá ao versículo que a gente está, né? Em Efésios 1:4. Efésios 1:4. Nos elegeu na função para que fôssemos santos. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Aleluia! Porque Ele nos escolheu. Eu fui aceito. Eu não aceitei Ele. Foi Ele que me aceitou. Ou seja, eu não faço nada para ser aceito. Eu faço tudo porque eu fui aceito. Glória a Deus. Por que você faz tudo para Jesus? Quem gosta de fazer tudo para Jesus aqui? Você faz tudo para Jesus porque você foi aceito. Porque Ele te aceitou. Porque Ele te escolheu. Não é o contrário. Eu não estou fazendo para me aceitar. Não, eu faço porque eu fui aceito. Você não precisa de ninguém para te aceitar, porque Ele te aceitou. Glória a Deus. Eu não preciso me autoafirmar. Já viu aquelas pessoas que ninguém me quer, ninguém me ama, eu vou pular aqui na sarjeta e me suicidar. Aquele que se vitimiza. Não, eu não faço nada mais para ser aceito, porque eu já fui aceito. Você não precisa de ninguém para te aceitar. Ele te aceitou do jeito que você era. Ele te resgatou. Ele foi lá e te comprou. Aleluia. Nele, você está nele.
Ele te aceitou. Ele te aceitou com bênçãos espirituais. Ele te aceitou. Então, a primeira bênção espiritual qual que é? Eu ser eleito. Diga, eu ser eleito. A primeira bênção espiritual que o apóstolo Paulo está falando é que eu fui aceito, eu fui eleito. Ele me escolheu. E essa bênção espiritual, irmão, ela supera as bênçãos materiais. Amém? É por isso que no aniversário, ou então quando alguém eu dou uma saudação, eu falo assim: te abençoo com todas as bênçãos espirituais. Porque essa bênção espiritual está dizendo assim: você foi eleito. Essa bênção espiritual é melhor do que a bênção material. Porque você está nele. Quem está em Cristo dá glória. Então as bênçãos espirituais, elas são superiores às bênçãos materiais. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E aí, nesse mesmo versículo no começo, está dizendo como a gente foi salvo. Como que a gente foi salvo? Antes da fundação do mundo. Agora vocês respondem: como que a gente foi salvo? Vocês foram salvos, irmão, não no dia que aceitaram Jesus, não no dia que se batizaram. Vocês foram salvos antes da fundação do mundo. Deus já sabia. Eu sei que isso é difícil de entender. É muito difícil, né? O Sérgio está falando que é muito difícil. Por quê? Por isso que eu sou da linha calvinista, não darwinismo. Porque eu não preciso fazer nada para ser salvo. Eu vou explicar agora, tá bom? A gente vai ver que Paulo está nessa linha. Olha aí, irmãos, eu já vim aqui para quebrar a cabeça, tá? Amém? Para quebrar paradigma, amém? Se você quiser fazer uma pergunta, pode fazer. Aqui é muito de ensino, vamos lá, ó. Por quê? Olha só. Para que somos salvos? A gente vai ver agora. Para que fôssemos santos e... Para que nós somos salvos? Para sermos... E... Duas palavras, preste atenção. Aqui não está dizendo que para ser salvo eu tenho que ser santo e irrepreensível, mas ao contrário. Quando eu sou salvo, eu sou santo e irrepreensível. Vocês não entenderam? Quem entendeu, dá um glória, irmão. Quem não entendeu, fala misericórdia. Vou explicar para você. Olha lá. Para que nós somos salvos? Para sermos santos e irrepreensíveis. O que o religioso diz? Para que ele precisa ser salvo? Ele tem que ser santo e irrepreensível para ser salvo. Mas o apóstolo Paulo está dizendo o contrário, inverso. Eu sou salvo para ser santo e irrepreensível. Ou seja, independe de eu ser santo e irrepreensível para ser salvo. Mas como eu sou salvo, eu consigo ser santo e consigo ser irrepreensível. E essas duas palavras, ela tem muito diz ao nosso respeito, porque a palavra santo, que nós vimos no outro culto, quer dizer o quê? Opa, só o pastor disse? Separado. Kadosh, em hebraico, separado. E a palavra santo, irmão, ela tem a ver com o nosso interior. A santidade é interior, amém? Você se santifica, você pede perdão dos seus pecados, amém? Você confessa, amém? E a palavra irrepreensível tem a ver com o exterior. Por isso que ele fala santo e irrepreensível. Porque tem como eu ser santo, achar que eu sou santo, mas a minha vida, ela não está testemunhando que eu sou santo. Amém? Glória a Deus, irmão. Por isso que ele usa essas duas palavras. Porque o santo tem a ver com o nosso interior. Porque quando eu sou santo, quando eu estou em santidade, não porque eu quero ser salvo, mas porque eu sou salvo, eu sou um separado. Então a minha vida, eu vou entregar para Deus, eu vou me santificar, eu vou me separar. E aí diz ao respeito ao meu interior, eu
vou santificar, eu vou confessar os meus pecados, eu vou me encher do fruto do Espírito, amor, alegria, paz, bondade, e tudo que é fruto da carne, tudo que é a carne de Gálatas 6, eu vou tirar da minha vida. Amém, irmãos? Isso é ser santo. E irrepreensível tem a ver com o meu exterior, ou seja, o que as pessoas estão vendo em mim. Porque o fruto da minha santidade, eu não posso bater no meu peito e falar assim, eu sou santo. É as pessoas que vão ver o meu andar, como que eu olho, como que eu trato, como que eu me visto, como que eu me comporto como um salvo. Amém, irmão? Glória a Deus, irmão. Então, santo e irrepreensível é o resultado da salvação. Então, quem é salvo? Quem é salvo aí, irmão? Amém. Tem certeza que você vai ser salvo? Amém. Não é que vai ser, você já é salvo. Antes da fundação do mundo, Deus já te escolheu. Então, o resultado vai ser uma vida de santidade e de repreensão. Isso é forte. Forte ou não é, irmão? Como que eu sei que eu sou salvo? Quando eu estou buscando a santidade e eu estou buscando ser irrepreensível diante dos homens. Dê uma glória. Para quê? Para brilhar a luz do mundo. Então não é como que eu sou salvo. Não é. Eu fui salvo para ser santo e para ser irrepreensível. Assim eu vou brilhar a luz de Jesus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus, irmão. E depois ele fala, diante dele, diga comigo, diante dele. Ou seja, por que eu sou santo e salvo? Para brilhar Jesus, para estar diante dele. Ou seja, para ter um relacionamento com ele. Porque se a gente só vai ter um relacionamento com Deus quando a gente reconhecer os nossos pecados, a gente se santificar. Amém, irmãos? E a gente for irrepreensível, começar a limpar. Como eu gosto muito do salmista Davi que diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Coloca uma sonda dentro de mim, ou seja, a Davi está dizendo, eu quero ser irrepreensível. Vê o que está errado dentro de mim. O que está errado dentro de mim, Senhor? O que eu estou fazendo errado? Irmãos, aqui hoje, você já parou e conversou com Deus hoje, antes, quando você dobrou o teu joelho e falou assim, Senhor, o que eu fiz de errado hoje? O que eu peguei? A nossa vida, uma vida de santidade é isso. A gente tem um caráter santo de dentro e fora para ser irrepreensível. E para dizer, Senhor, o que eu fiz hoje que te desagradou? O que eu pensei hoje, Senhor? Porque diante dele é para ter um relacionamento com ele. Porque ele nos salvou. Por que ele nos salvou? Vou perguntar para vocês, por que ele nos salvou? Para estar diante dele. Vou falar de novo, senão glória. Por que ele nos salvou? Ele nos salvou para a gente ter um relacionamento com ele. Ele te escolheu para você andar diante dele. Amém, irmãos? Isso é bênção espiritual. E essa bênção espiritual, a gente vai continuar aqui, ela supera a material. Quando a gente começa a pensar, caramba, ele me escolheu. Esse traste, você pode falar assim, né? Eu, tão sujo, pecador. Por que eu estou aqui? Porque ele te escolheu para você ser santo e irrepreensível diante dele. Por causa da salvação que você busca ele. Glória! Aleluia! Então, o que eu concluo nesse versículo?
eu concluo que quem foi salvo, quem é escolhido, quem é aceito, quem foi eleito, sempre vai ter um relacionamento com Ele. Eu não consigo ficar sem ter um relacionamento com Ele. Mas se eu fui salvo, eu não consigo ficar sem ter um relacionamento, sem conversar com Ele, sem me aproximar dEle, sem ler a Bíblia, sem orar. É isso que Paulo está dizendo, porque eu estou diante dEle. Eu fui salvo para ser. E agora eu só tenho uma vida de santidade, de repreensão. Por quê? Não é por coisas materiais. É porque eu preciso ter um relacionamento com Ele. Ele me escolheu para isso. Então, grave aquilo que eu vou falar agora. Grave aquilo que eu vou falar agora. Preste atenção. Não ter um relacionamento diário com Ele é jogar fora o sacrifício de Jesus na cruz. É falar, não, Jesus, por que Jesus foi na cruz? Então, todo dia eu tenho que ter um relacionamento com Ele. Não é no culto, é todo dia. Por quê? Porque eu fui salvo, fui separado, Ele me escolheu, Ele me aceitou. Dá uma glória a Deus. Aplauda Jesus bem forte. Aplaudir. E Ele termina diante dele em amor, porque Ele me amou. Por isso que Ele saiu dessa cruz. Então, eu tenho um relacionamento com Ele, porque eu fui salvo, então Ele quer que eu tenha um relacionamento com Ele. Porque todo salvo tem um relacionamento com Ele em amor, não por obrigação, é em amor. Se você está aqui nessa noite, é por amor. Glória. Não é por obrigação. A gente segue a Jesus não por obrigação. Não é? Eu gosto muito do que Paulo fala assim. Eu jogo fora tudo que eu sei, todo o meu conhecimento, porque é incomparável o que Ele fez por mim. Eu estou aqui por amor, pela graça. A gente vai ver sobre a graça agora. Amém, irmãos? Segundo, a primeira bênção espiritual, qual é? Opa, só um, vamos lá. A primeira bênção espiritual, qual é? Ser eleito, escolhido de Deus. Essa foi a primeira bênção. E a segunda a gente vai ver agora. Versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus. Qual é a segunda bênção espiritual? Ser adotado. Aleluia. É isso mesmo, irmão. E falar sobre adoção, veja que ele começa, ele fala assim, predestinou. Quando ele fala predestinou, é que ele tinha um plano já. Ó, pensa comigo aqui, ó. Antes da fundação do mundo, ele te escolheu e já tinha um plano. Ele te predestinou. Tinha um destino. É difícil entender isso? Antes da fundação. Cara, é porque a gente está pensando no tempo Cronos. Gustavo, você é escolhido antes da fundação do mundo. E Ele te predestinou, ou seja, Ele tinha um plano para a tua vida. Tudo que você está passando está no plano dele. Dá um glória, irmão. Tinha um plano, tinha um destino. E qual era o destino? A gente ser filho dele, mas por adoção. Nós somos filhos dele por adoção, adotados. Nós somos adotados por Deus, irmão. Israel está lá, amém? E nós estamos aqui. Você é israelita? Não. Então nós somos adotados. Ele nos adotou. E aí eu coloquei aqui, quando a gente vê a adoção, ninguém
veja bem, adotar é dar um nome. Quando adota alguém, quando a gente adota, quando você vai no fórum, e pega aquela família, a família escolhe a criança, amém? O que a criança ganha? O nome da família que adotou. Olha que interessante. Então, adotar é dar um nome. O que Jesus falou? Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome curarão enfermos. A gente não usa o nome de Jesus? Então aqui tem adotados. Você foi um adotado. O que Paulo está dizendo? Você está adotado e o teu nome, teu sobrenome é Jesus. Glória a Deus. Beatriz de Jesus. Emerson de Jesus. Glória a Deus. Aline de Jesus. Aline de Jesus é cantora, né? Aline de Jesus. Mateus de Jesus. Wagner de Jesus. Aleluia. Nós ganhamos um nome. Porque quem é adotado ganha um nome. E o segundo, quem é adotado tem direito à herança. Você está vendo a segunda bênção espiritual? Que ela é maior que a bênção material, porque tem uma herança. E a gente vai falar sobre herança. E Paulo, o único que fala sobre adotar é Paulo na Bíblia. A palavra adoção e adotado, o único que fala é o apóstolo Paulo. Ninguém fala, nenhum dos discípulos fala. Só o apóstolo Paulo, a gente vai ver na Bíblia, que fala sobre adoção. Por quê? Porque a palavra adotar era da cultura romana. Os romanos que adotavam. Então você vai ver que até imperadores, quando não tinham para criar, para ter os filhos imperadores, quando nascia a mulher, ele adotava dava um nome para ele ser o imperador. Via naquele menino, esse menino pode ser o imperador. Não, essa aqui é a menina que nasceu, minha filha. Não, ela não vai reinar. Então eu vou adotar. Então essa cultura era romana. E essa cultura romana, geralmente o imperador adotava. Então Paulo aprendeu essa palavra adotar e pela direção do Espírito Santo ele começa a falar dessa adoção agora, que assim como Roma adotava, Deus nos adotou como filhos adotivos agora. Posso ouvir um amém? Então primeiro ele te escolheu. E essa escolha, ele te adotou. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Tem como a gente ter filho adotivo por acidente? Tipo assim, vamos lá. Você sai com uma menina e fala assim, cara, eu gostei dessa menina, já adotei, caiu no meu colo aqui o filho dela, eu adotei. É assim que acontece? Ninguém tem filho por adotivo. Pode ter um filho, amém? Mas adotivo é escolhido. Não tem por acidente. Porque a adoção a gente escolhe. Ele te escolheu. Glória. Aleluia. Irmão, ninguém adota por acidente. Adoção é escolha. E tanto era isso tão forte nessa época para os romanos, porque quem era filho, você podia deserdar da herança. Por exemplo, um judeu, ou alguém que tem um filho lá que é rebelde, ele podia ser deserdado. Mas Roma tinha uma lei que era proibido deserdar filho adotivo. Eu vou por isso para você. Era proibido deserdar um filho adotivo. Por quê? Porque os romanos falavam assim: você que escolheu, agora não tem como deserdar. Quando o filho é nosso, a gente não escolhe. Né? Tem um filho que fala assim: eu não escolhi nascer.
Ele escolhia seu pai. Se eu escolhesse meu pai, escolhia que meu pai fosse o Neymar. Então em Roma era proibido deserdar o filho adotivo, porque o filho adotivo não foi você que fez, você escolheu. O que isso tem a ver com a gente? Que Deus, aleluia, te escolheu. Você faz parte da herança de Deus. E Ele nunca vai te deserdar. Não existe filho que Deus que peca, vai embora e Deus risca. Glória! Você pode errar, você pode se sujar, mas Ele te resgata. Porque você foi escolhido. Porque você é dele, Ele te adotou. E você tem todo o direito à herança. Antigamente, ou então aqueles mais antigos, aqueles que não conhecem a palavra, ou os novos na palavra, fala assim: Deus me perdoou. Irmão, Deus te perdoar é 50% do evangelho. Você ainda não entendeu. Quando a pessoa fala Deus me perdoou, por isso que eu sigo a Ele, essa pessoa só conhece 50% do evangelho. O perdão é 50% do evangelho. Eu não sei quem já viu uma entrevista na internet de uma mulher. Ela vai entrevistar o ladrão acho que é o ladrão que matou o filho dela num assalto. E ela chega assim, é muito forte. Ela chega assim com o rapaz e fala assim: eu te perdoo. E o rapaz está de cabeça baixa, algemado assim. Eu te perdoo, olha para mim, eu te perdoo. E eu oro por você, porque você vai sair da cadeia e você vai ter uma vida normal. Eu quero te perdoar, não quero que você leve essa culpa. Você tirou o vida do meu filho, olha no meu olho, porque o meu filho não teve, eu não tive, como ela fala, eu não tive o privilégio de olhar no olho do meu filho, eu olhei antes. Então olha no meu olho para eu ver você e falar que eu te perdoo. Eu ficava no céu, cara, você é muito forte. A mulher perdoando um cara que matou o filho dela. É forte ou não é? Agora pensa em outra cena. Deus, eu te perdoo. Você matou meu filho. Mas além de te perdoar, eu quero te adotar no lugar do meu filho. Você vai ser meu filho agora. Esse é os outros 50% do evangelho. Que Deus não te perdoou apenas, Ele te adotou e você não merecia. Pelo seu pecado Ele te perdoou e ainda Ele te deu uma herança. Ele falou: você agora, eu te perdoo por todos os seus pecados, e além disso eu vou te adotar como meu filho. Isso é bênção espiritual. Não glória. Eu te coloquei a minha herança, você faz parte do meu testamento. Irmão, você é um abençoado. Glória a Deus. As bênçãos espirituais superam as bênçãos materiais. Eu gosto muito do texto de Mateus 11:5. Coloca lá para mim. Mateus capítulo 11:5. Que tem gente que acha que é pobre. Mas a gente é tão rico. A minha sogra estava falando hoje da netinha dela que fala: eu sou rica. Né? Não foi isso? E a minha sogra deu risada porque o meu cunhado falou assim: não, a gente não é rico não, cara, você que estava nessa casa aqui. Não, mas eu sou rico. Irmão, eu vou mostrar para vocês que pobreza não é uma condição financeira. Pobreza é uma mentalidade. Vamos ver. Nesse versículo aqui não tiver. Os cegos, aqui é Jesus. Quando João Batista está preso, João Batista pergunta, tem aquela crise de identidade, fala assim: será que
pergunta lá para Jesus se ele é mesmo o Messias ou vai ter que vir outro. Aí Jesus fala isso, ó. Fala para o João Batista assim, ó. Os cegos, os coxos, os leprosos, os surdos, os mortos e os pobres não ficam ricos. Não? Os pobres, Não tinha que. Não, vamos lá, irmão. Como começou? O cego, os coxos, os leprosos, os surdos, os mortos e os pobres são ricos. Então ficam todos ricos, irmão. Tem aí a sua Bíblia isso? Não, está errado aí, irmão. Não, irmão. Tem alguma coisa errada aí, irmão? Não tem nada errado, irmão. Por quê? Porque pobreza não é condição financeira. Pobreza é mentalidade. Nós somos ricos. Não, você não entendeu. Irmão, nós somos ricos. Deus já nos abençoou com todas as bênçãos, a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Você não precisa de dinheiro, irmão. Você precisa de uma nova mentalidade. Quando a gente tem uma nova mentalidade em Cristo, Deus supre as nossas necessidades e dá muito mais além do que a gente pode pedir, pensar e imaginar. Irmão, hoje aqui vocês estão tendo uma riqueza de palavra que vocês não vão encontrar em qualquer lugar. Não percam esse momento por nada, porque a gente tem que ter entendimento da palavra. A gente tem que tomar posse dessa palavra, entender o que a palavra está dizendo para nós. Pobreza é mentalidade, irmão. Eu sou rico, eu sou abençoado em Cristo Jesus. Dê uma glória. Dê uma aleluia. Olha para a pessoa do teu lado e fala assim: teu problema não é dinheiro. O problema é mentalidade. Aplauda Jesus bem forte. Precisamos mudar a nossa mentalidade. Nós somos filhos, nós somos adotados, nós temos direito à herança. Toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E nada pode me separar do amor de Cristo. Glória a Deus. E aí ele continua, irmãos. Por Jesus Cristo. Vamos voltar lá no capítulo 1, versículo. Nós estamos no 4 já, no 5. No 5 já, né? Sim. Por Jesus Cristo. Ou seja, foi tudo por Jesus. Eu sou rico espiritualmente, nas bênçãos espirituais, por causa do que Jesus fez na cruz. Não por mim mesmo. Você não está aqui por você, irmão. Você não veio para a igreja, por evangelho, por você. Existe a igreja por causa de Jesus. Segundo o beneplácito. Diga comigo, beneplácito. Pastor, que palavra é essa? Beneplácito quer dizer prazer. O prazer dele, irmão, é para o prazer dele, da vontade dele, é a vontade dele. Você ser escolhido por ele, ele te dá herança, ele te perdoar, ele te dá herança, te dá bênção espiritual. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. É como esse beneplácito, é a mesma palavra que fala assim: ó, meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então ele olha para você e fala assim: eu tenho prazer em você, você está me servindo, você está me seguindo, você está lutando todos os dias para a tua vida ser santa e irrepreensível. Dê uma glória. Dê uma aleluia. Para quê, irmão? Por que ele olhou para mim? Por que ele olhou para você? Por que ele te escolheu? Por que você, irmão? Vou
perguntar de novo. Por quê? Por que eu, irmão? E tem gente que fala assim: por que eu sofro tanto? Por que comigo dá tudo errado? Por que eu sou pobre? Já viu que tem gente que só reclama? Mas, irmãos, a gente tem que mudar essa pergunta. Porque o sofrimento para o cristão é óbvio. Quem concorda comigo? Você já viu cristão sem sofrer? Não, alguém viu aí? Acha um. Crente sofre, irmão. Quem está passando por luta aí? Se manifesta. Se manifesta em nome de Jesus. Quem está passando por problema aí? Então, irmão, passar por luta, passar por sofrimento é coisa óbvia. Ser condenado, condenação é óbvio. Você tem que mudar essa pergunta. Como? Por que o Senhor me escolheu? Por que eu sou abençoado? A pergunta: não é porque eu estou sofrendo. Por que eu estou sendo abençoado? Por que Ele me escolheu antes da fundação do mundo? Isso é ilógico, irmão. É como o Sérgio estava falando assim: não tem como raciocinar isso. Por que eu? Por que você? Não é porque estamos sofrendo. Por que nós fomos abençoados em Cristo Jesus nas regiões celestes? Por que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo? Por quê? Porque Ele nos adotou, Ele nos deu um nome e nós fazemos parte da herança. Não é porque eu estou sofrendo, não é porque eu estou passando por problema. Por que eu estou passando por problema? Não, irmão! É porque eu já fui abençoado. Por que o meu nome está escrito no livro da vida? Por que Ele me predestinou nessa terra? Ele me predestinou. Ele fez um plano para mim. Ele sabe de tudo, mas Ele me colocou aqui. Porque eu não escolhi Ele. Por que Ele me escolheu? Por quê? Pergunta para o teu irmão: por quê? Está no versículo 6. A resposta está no versículo 6. Para louvor e glória da sua graça. Vamos lá, todos juntos. Para louvor e glória da sua graça. Para louvor e glória da sua graça. É pela misericórdia dele. É pela graça dele. Escolheu, Ele adotou, me incluiu na herança. Porque Ele é um Deus gracioso. Ele te escolheu para as pessoas olharem para você e falar assim: cara, quem você é e quem você é. Para louvor e glória da sua graça. Quem era você? E Deus te escolheu e derramou o amor e a graça dele. E hoje Ele olha para você e fala assim: por que você me escolheu? É para que todos vejam a minha graça na tua vida. É que todos vejam a minha misericórdia sobre a tua vida. Que não era para você estar aqui, mas eu te escolhi. Para que onde você passar, você leve a minha graça e a minha misericórdia. Foi para isso que eu te escolhi. Ele te escolheu, porque Ele é um Deus gracioso. Então o nosso estilo de vida tem que ser movido pela graça. Glória a Deus. Não pelos problemas, não pelas dificuldades, mas sempre lembrar dessa graça. 2 Coríntios 12, 9. Esse versículo você tem que ter decorado já. 2 Coríntios 12, versículo 9. O que diz? A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa
Paulo está pedindo para tirar o espinho da carne. Por que ele não fala qual é o espinho da carne? Porque cada um de nós tem um espinho na carne. E cada um é diferente do outro. E esse espinho na carne, Deus está dizendo, a minha graça te basta, para você não se inflar. Pode ser uma luta, pode ser algo que te perturbe, pode ser uma doença, pode ser um vício, pode ser uma tentação. Vai ter espinho na carne. E o Senhor está dizendo, a minha graça te basta. Eu te escolhi. E não é por causa desse espinho da carne que você vai para o inferno. Esse espinho na carne é para te controlar. É para você me buscar mais, para você ter um relacionamento maior comigo. Glória! A graça, irmão, é um atributo de Deus revelado em mim. Deus te escolheu e você é salvo. Para quê? Para que a graça dele que te alcançou, as pessoas vejam que você é um escolhido. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Pode voltar lá. E o que acontece com o povo crente? O povo crente, muitas vezes, ele é reconhecido pela sua arrogância. Não sei se você já ouviu isso. Ah, só eles acham que é certo. Só eles acham que vão para o céu. Quem já ouviu isso? E as pessoas falam assim, por que você não vai na igreja? Ah, naquela igreja só tem gente fofoqueira. Ah, lá na igreja, olha, eu vou te falar. Aquela igreja lá, nossa, como tem gente que gosta de mentirosa. E está lá na igreja. Ó, está lá, ó. Quem já ouviu isso? Mas eu gosto do C.S. Lewis, né? C.S. Lewis tem umas frases muito interessantes. E tem uma frase que está assim: quem está aqui dentro da igreja é porque não pode se salvar sozinho. Porque quem está lá fora, irmãos, eles não estão com medo de ir para o inferno. Eles acham que pode se salvar. É ou não é? Ah, eu faço bem. Quando chega no final do ano eu distribuo um presente, uma molecadinha. Não, eu faço bem, não faço mal para ninguém, estou fazendo meus corre aí. É assim ou não é? Mas quem aqui dentro, aqui é uma reunião de quebrados, dizendo: Senhor, eu preciso da tua graça. Você entra aqui e você fala: Senhor, eu não posso me salvar sozinho. Esse mundo não tem nada para me dar. E aqui, irmão, tem reunião de pessoas quebradas. Você é um quebrado, eu sou um quebrado que estou aqui adorando o Senhor, porque Ele me escolheu. Eu não tinha nada em mim, irmão, que atraía Ele. Em mim não tem nada de bom, só tem Jesus. Mas foi a graça dele que me alcançou. Foi a graça dele que te alcançou e te fez ser um salvo. Ele te adotou. Ele não só te perdoou, Ele não só perdoou os pecados. Ele falou: você agora é meu filho. Você fez tudo de errado, mas eu te perdoo. Eu estou te dando a herança. Você tem a minha herança. Dê um glória a Deus. Volta lá no texto para a gente terminar. Efésios capítulo 1, versículo 6, para a gente terminar. Para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, irmãos, se nós somos quebrados, para a graça dele se manifestar, nós temos que mostrar o tempo todo que a gente não é melhor que ninguém. A gente não é melhor que ninguém, irmãos. Amém? A gente foi quebrado. A gente não merecia nada. Mas a gente não é melhor que ninguém. Eu anotei aqui duas coisas. Mostra o tempo todo que você não é melhor que ninguém. E somos completamente satisfeitos naquele que nos escolheu. Glória a Deus.
Eu sou satisfeito naquele que me escolheu, irmão. Eu não preciso de ninguém para me dizer. Eu não preciso de ninguém para amaciar o meu ego. Eu não sou carente. O mundo está carente, irmão. Mas quando a gente reconhece a graça de Deus, a gente não precisa de ninguém, irmão, para satisfazer a nossa carência. Porque nós somos satisfeitos neles. Porque nele eu tenho tudo. Tudo que eu preciso está nele. Amém? Porque maior que as bênçãos materiais e as bênçãos espirituais. E eu fui escolhido. Eu fui salvo. Você foi escolhido. Deus te escolheu. Deus te adotou. Ele te deu um nome. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O melhor relacionamento é aquele que não precisa de você. Porque se relacionar com quem precisa de você é fácil. Agora, se relacionar com quem não precisa de você, e melhor ainda, melhor relacionamento é aquele que não se acha melhor que você. Amém? E aqui você pode ter esse relacionamento. Quando a gente não se acha melhor que o outro. E quando a gente não procura o outro por necessidade. Porque a gente tem tudo nele. Quem está entendendo? Quem está entendendo a palavra? Entendimento da palavra. Então a gente vive por louvor da graça de Deus, pela qual nos fez agradável. Deus se agrada de nós. Pela qual nos fez, Deus se agrada de você. Pastor, mas eu estou tão errado, mas Ele está vendo a graça na tua vida. Ele te olha com um olhar, com um óculos da graça. Ele não te olha como um pecador, Ele te olha como um salvo, como um escolhido. E Ele aposta em você, porque você tem que estar aqui na terra para levar a glória dEle nas pessoas, para atrair as pessoas pela misericórdia e a graça dEle. Ele um dia Ele te alcançou e Ele quer te usar para você alcançar muitos. Glória a Deus. Aplauda Jesus bem forte. Amém. Terminou. Glória a Deus.